Já tive situação de adolescente, né? Ver cenas de filme pornô e achar que aquilo ali é o real. É o certo. É o certo. E acaba que ele vai ter a primeira relação dele com uma menina adolescente também, que também não tem nenhuma informação. Ele começa a mimetizar aquelas cenas sexuais que ele viu na pornografia e ele não vê o mesmo resultado, porque no filme tá a mulher gemendo horrores, como se estivesse morrendo de prazer, e ele, quando tá fazendo aquilo com a menina, não vê o mesmo resultado. A menina, do mesmo jeito, tá se sujeitando àquela mesma posição, achando que vai ter o mesmo efeito, né, no final, e para surpresa dela, nada acontece, e eles ficam confusos, né, e isso já começa, às vezes, uma vida sexual completamente deturpada por conta desses tabus aí e de um aprendizado errado através da pornografia. Então a pornografia, no fundo, ela não ajuda, ela atrapalha. Isso é um vício. E afeta o que, de fato? A gente hoje eu tenho pego muito problema com pornografia no consultório, né? Eu tenho aqui 2 exemplos para contar, de homens e mulheres. Eu tenho um caso de um menino que ele usa pornografia, que ele cuida de um pai com AVC, e ele usa pornografia toda vez que ele está cuidando do pai, o pai passa por um problema, ele usa essa pornografia, se masturba utilizando a tela, que é o pior tipo de masturbação, a gente mais à frente explica, mas usando a tela, isso eleva níveis de dopamina, que é um neurotransmissor da recompensa, então ele fica muito feliz quando ele se masturba, que ele atinge o orgasmo, para viver aquele momento de sofrimento que ele está passando, então isso traz uma recompensa para ele se sente melhor. Só que o que acontece? No que ele vicia a masturbação ligada ao uso da tela, ele condiciona o orgasmo dele a esses níveis altíssimos de dopamina que a tela traz. O que acontece quando esse mesmo menino vai ter uma relação sexual com uma mulher de verdade? Ele não consegue mimetizar aquele nível de fantasia, mimetizar aquela pressão e aquele ritmo que ele coloca no pênis. Então, com isso, ele condicionou o cérebro dele a um ritmo, a uma fantasia que ele tem na tela, e com a mulher real ele não consegue. Vem uma frustração. Com isso, ele não atinge o orgasmo. Isso independente da idade? Independente da idade. Só que está cada vez mais cedo, porque os meninos hoje têm acesso à pornografia desde cedo. Qualquer um sabe os sites que hoje tem pornografia. A troca de vídeos pornográficos em grupos de WhatsApp. Então eles têm acesso a isso com facilidade. E até entre adolescentes. Não, desde jovens. E aí, com isso, esse hábito da masturbação com pornografia começa desde cedo. E cria esse condicionamento, esses garotos ficam disfuncionais, como eu estou falando, e aí quando vai começar uma vida sexual real, ficam frustrados, porque ou tem uma ejaculação retardada, ou como ele não viu a parceira dele tendo prazer como ele imaginava que teria, isso leva a uma frustração, e aí leva a uma disfunção erétil. Cria um nível de ansiedade absurdo. Hoje essa é a palavra, né? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade ansiosa. Então essa ansiedade leva a ejaculação precoce, leva a falha. Então esse adolescente e adultos também têm tido muito problema. Então esse caso eu estava falando, esse menino está tendo dificuldade de ter relação com meninas, porque ele está viciado em pornografia. E foi a primeira vez que eu peguei um caso agora recente, de uma mulher também que estava frustrada com um relacionamento anterior. Ela comprou o sugador de clitóris, que é um tipo de vibrador. E com isso ela condicionou também, usando a pornografia em tela e o uso do sugador de clitóris, aos orgasmos dela, aquele ritmo que o sugador de clitóris impõe, que nenhum de nós homens consegue mimetizar no clitóris da mulher. E com isso ela condicionou o orgasmo dela a isso. E aí, quando ela está agora com uma relação que ela está gostando daquele homem, que ela está querendo se relacionar, ela não está atingindo o orgasmo. Que ela tá lembrando lá do brinquedinho. O brinquedo, a fantasia que ela atingia com a tela, a dopamina que ela atingia com a tela, ela não consegue no sexo real. O homem fica frustrado porque vê que ela não atinge o orgasmo. E acha que é ele o problema. É ele o problema. E aí começa o casal disfuncional, né? O cara começa a falhar, a mulher já não lubrifica, e aí há todo esse problema do casal. E por incrível que pareça, mesmo sendo um caso complexo, né, é uma terapia sexual que evoluiu de maneira bem rápida. Nesse caso, a gente tem que tirar a pornografia, né? Então, é um